Olá, estudantes do nono ano do ensino fundamental. Sejam bem-vindos a mais uma aula de história aqui no Centro de Mídias. Eu sou a professora Luíse Coutinho e hoje estarei junto com vocês, estudantes e professores da rede, interagindo no nosso chat durante as interações dessa aula, que será sobre crises do sistema capitalista, totalitarismos e conflitos mundiais. Quem vai ministrar essa aula de hoje, claro, é o professor Carlos Neri. Tudo bem, professor Carlos? Tudo bem, professora Luíse? Boa tarde. Boa tarde. Aí é a galerinha do nono ano que já está nesse processo aí de transição para o primeiro ano do ensino médio. Ensino médio, vocês terão a professora Luíse como professora de vocês, com os diversos conteúdos e habilidades que vocês irão precisar desenvolver aí também no ensino médio. Hoje nós iremos transmitir, realizar, ministrar e dialogar com vocês a última aula das retomadas de conteúdos, das habilidades de primeiro e segundo bimestre, também o terceiro. Nós escolhemos algumas habilidades essenciais para poder trabalhar aí com a galera e a partir da próxima aula nós já estaremos aí usando o caderno 4 do estudante com as habilidades aí do quarto bimestre. Então, não perca tempo, se você ainda está aí despreparado, pega seu material, realize suas anotações, tem trabalhos interessantes para nós realizarmos e, claro, você vai ser contemplado com o seu nome, com a sua resposta, iremos aí estar valorizando a sua atitude historiadora, porque a aula é para vocês. Então, nós vamos agora para o tema da aula. Na verdade, a professora Luísa já falou o tema da aula, mas vamos colocar na tela para vocês visualizarem. Crises do sistema capitalista, totalitarismos e conflitos mundiais. A habilidade do currículo paulista será identificar e relacionar as dinâmicas do capitalismo e suas crises, os grandes conflitos mundiais, os conflitos vivenciados na Europa e as relações de poder entre as nações. O objetivo da aula será compreender os acontecimentos históricos no final do século XIX e XX, analisar as relações de poder entre as nações e compreender os interesses capitalistas no contexto de uma geopolítica comercial e concorrencial, e identificar e compreender as relações existentes entre as crises do sistema capitalista e os conflitos mundiais. E claro, vocês já sabem, já estão preparadíssimos para a questão disparadora, que é aquela questão aonde você já introduz os conhecimentos prévios que você já possui e que é muito importante para nós contextualizarmos aqui as interações. Então, os professores já estão aí já preparados para pegar as respostas de vocês, transmitir para nós e nós iremos aqui estar falando e contextualizando a interação, ok? Então, na tela, questão disparadora. O que causou a Primeira Guerra Mundial? Quero ver as respostas no chat. 2 minutos para essa atividade. Dedinho no teclado. Já voltamos. Participe.
Voltamos, muitas participações aqui no nosso chat. A gente vai mandar um oi aí para a professora Janaína e para os estudantes da Escola Estadual Marechal Rondon de São José dos Campos. O professor Claudemir, que sempre está prestigiando as nossas aulas, trouxe contribuições dos estudantes. Ele aponta a rivalidade econômica, questões nacionalistas. O principal estopim da guerra foi o atentado de Sarajevo, capital da Bósnia, em junho de 1914. E o professor Claudemir, claro, representa a escola deputado Leonardo Barbieri de Araraquara. As turmas dele aí são os nonos anos A, B e C desta unidade escolar. A aluna Emily, da Escola Brotero, representada aqui pela professora Raquel, disse: o imperialismo é uma das causas da Primeira Guerra Mundial. E vários professores trouxeram outras contribuições aí desse contexto, como a partilha da África, a questão da Alsácia-Lorena, a concorrência econômica entre as potências europeias e outras aí. Legal, eu estou aqui pegando a professora, ou a resposta do professor Wilson, né, que ele transcreve a resposta do Gustavo, do nono B, né, de Salim Faramaluf, né, e diz o atentado de Sarajevo. E verdade, professora Luiz, os professores estão aqui colocando diversas respostas que estão dentro desse bojo geopolítico, desse caldeirão que a Europa vai começar a vivenciar, aí que vai explodir na Primeira Guerra Mundial, ok? Vamos então começar a compreender esses aspectos políticos, coloniais, do século XIX na tela. Durante o século XIX, as potências europeias investiram no continente africano, através de um projeto de colonização, dominação e extração de recursos naturais. Esses recursos eram o chumbo, o ferro, o cobre, produtos agrícolas como a borracha e o algodão. Os minérios, tanto quanto a borracha e o algodão, eram fundamentais para que o processo de industrialização pudesse manter sua expansão e a produção das riquezas. Então, nós estamos vendo aí na charge elaborada pelo professor Gerson Francisco de Lima e a professora Eliana Tumolo, nós vemos aí que, de fato, existe aí um caldeirão fervendo em torno do continente africano, né? Todos querem garfar o continente africano, porque lá existem as riquezas fundamentais para a manutenção e o desenvolvimento da indústria. Então, nesse momento, quando a Europa, quando lá na Inglaterra, né, em 1785, 1750, começa a Revolução Industrial, essa revolução ela não volta mais atrás, ela avança. E aí, é claro, né, a grande massa de ferro, de chumbo, de cobre, de produtos naturais para se transformar em produtos industrializados é tão grande, e a Europa, professora Luíse, não é esse celeiro tão fértil. Então, o negócio é pegar no celeiro do outro. Exatamente, a questão do neocolonialismo. Nós já tivemos anteriormente o colonialismo lá de Portugal, Espanha, aqui no chamado Novo Mundo, que é o continente americano, e nesse momento uma nova corrida, como o professor Carlos pontuou, em busca das matérias-primas e também de mercados consumidores. E voltando rapidinho naquela charge produzida aí por professores da rede, muito interessante, né? Nós temos essa partilha da África que vai trabalhar com as chamadas fronteiras artificiais, porque o continente africano foi meio que loteado entre essas potências, desrespeitando as localidades, né, as divisões territoriais dos povos já existentes, desrespeitando aí a soberania dos africanos, né, tratando a África como se fosse um bolo mesmo, a ser cada um repartido aí para cada uma das potências. Isso, né? E lembrando que na Conferência de Berlim, onde ocorre vamos dizer assim, a judicialização, né, se torna legal aí a repartição do continente africano, as potências imperialistas decidiram, mas não havia nenhum rei, nenhum governante, né, do continente africano ali. Então, de fato, foi uma verdadeira invasão do território, e daí começa-se também os processos de colonização.
Agora, vamos entender essa questão do neocolonialismo, tá? Então, nós vamos ter a primeira colonização lá no século XVI, né? Século XV, século XVI, e agora a Europa precisa alimentar a fome da indústria, e ela então vai buscar no Oriente e na África os recursos necessários. Então, esses países, né, como a França e a Inglaterra, que são aí, vamos dizer assim, aí os países que possuem uma boa parte do continente africano, eles também possuem colônias em outros lugares também da Ásia. Então, os países, eles vão conquistando as suas colônias, e ao conquistar as suas colônias, eles implantam um sistema ali de escravização, e aí é um detalhe muito importante, que muitas vezes nós nos concentramos mais na história política, e às vezes nós não falamos, mas é importante ressaltar isso para o estudante do 9º ano. Havia na questão do imperialismo, a ideia também da superioridade da raça branca, né? Então, você tem a ideia de uma Europa civilizada que alcançou os níveis mais elevados de civilização, se tornando como arquétipo ou modelo para outras nações e interpretando, então, os nativos colonizados como feras, como pessoas não humanas e que precisavam ser colonizadas para, se possível for, alcançar aí a civilização. E essa onda da questão do embranquecimento, né, da ideia do embranquecimento, chegou no nosso país, não foi, professora Luísa? Exatamente, isso que o professor Carlos está pontuando é o mito do chamado fardo do homem branco, missão civilizatória, embasados por essas teorias racistas, né, que trabalham com a ideia da superioridade do branco em relação às demais, entre aspas, raças, e um dos exemplos aí de teorias são as do Conde Gobineau, né? O Conde de Gobineau, que defendia essa ideia de superioridade de algumas raças em relação a outras, né? Lembrando que o termo raça é problemático, né? Não é o ideal, o correto é etnia, mas esse era o termo utilizado na época, e o Gobineau manteve correspondências aí com Dom Pedro II durante muito tempo, reforçando essa questão, né, da superioridade do branco, né, e dizendo que um dos problemas econômicos do Brasil, por exemplo, era porque a sociedade brasileira era formada por indígenas e negros, e olha por onde ia aí o caminho dessas teorias para justificar a exploração dessas regiões como a África, como a China também, que a gente vai ver uma imagem já, né, professor Carlos? Sim, vamos sim. E olha, essa questão aí do embranquecimento, ainda na questão no contexto do Segundo Império do Brasil, nós vamos ter aí o incentivo de imigrantes para vir para o Brasil com a ideia de embranquecimento do povo brasileiro, né? Os imigrantes saíram das terras, eles vieram com o objetivo de conquistar uma melhor qualidade de vida, fugindo dos conflitos europeus, vieram se instalar no Brasil, procurando novas oportunidades, mas havia por trás aí da ideologia dominante uma ideia de embranquecimento. E aí, o que eles nos deram, professora Luísa? A riqueza cultural do Brasil, né? Com os sabores que os imigrantes trouxeram, né? Também agora o crescimento e o fortalecimento da cultura afro-brasileira. Então, o tiro saiu pela culatra. Exatamente. O nosso estado de São Paulo, principalmente, é bem um reflexo disso, né? Tantos povos que vieram para cá, além dos originários, né, dos indígenas e também depois dos africanos, outros povos aí vindos da Europa vieram. Alguns professores estão citando a questão do darwinismo social e da eugenia como exemplos dessas teorias racistas que nós estávamos falando até agora, né, professor? Sim, verdade. Então olha só a diversidade cultural que nós temos no nosso país, ok? Vamos então para uma outra imagem na tela. Essa imagem, ela está retratando também a prática imperialista, e agora é na China. A China foi um problema aí no século XIX. Por quê? A China, ela tinha produtos muito cobiçados,
né, de grande valor comercial na Europa. Só que eles não queriam interferência no país, eles não queriam importar produtos que viessem de outros países. Então, a China fechou-se no mercado interno, mas, por outro lado, a Inglaterra, por exemplo, ela tinha aí os olhos grandes nos produtos chineses, e outras potências também começaram a tentar forçar a abertura do mercado chinês. Isso vai acontecer devido à guerra do ópio, porque havia o tráfico de ópio para a China, saía da Inglaterra para a China, e aí os chineses tentaram combater essa entrada do ópio, e isso gerou uma guerra entre a China e a Inglaterra. A China perdeu essa guerra e eles, como vamos ver aí na imagem, quando a China perde essa guerra, então, olha só lá, a rainha da Inglaterra, o czar russo, né, o imperador chinês, todos estão ali, ó, querendo a China, os produtos que a China produzia. Então, esse é um exemplo clássico, essa imagem é um exemplo clássico do poder imperialista dos europeus, porque eles sabiam que nesses territórios havia aquilo que eles precisavam, as riquezas que eles precisavam. E claro, todo mundo tem colônia, não tem colônia? A exploração está ali, não está? Então, nós temos que nos proteger dos inimigos, daqueles que podem tentar entrar pelo mar, querer tomar o nosso poder econômico. E, para isso, é necessário, no plano geopolítico, criar alianças militares. Na tela. Professora Luíse, como nós estamos aqui nessa dobradinha, né, os conteúdos do ensino médio estão aí casando com os conhecimentos do 9º ano, então explica para o estudante como é que funciona essas alianças que estão aí no mapa. Bom, estudantes, isso que vocês estão vendo aí são as alianças defensivas, a princípio, formadas no início do século XX, entre algumas dessas potências europeias de que estamos falando, as mesmas que promoveram a partilha da África, que dominaram a China, a Índia. Num primeiro momento, era para proteger ali as suas relações comerciais, as suas relações com as colônias, né? Proteger esses territórios coloniais aí. Mas, nesse começo do século XX, por diversos motivos que vocês já pontuaram para nós lá na nossa primeira interação, uma guerra estava se fazendo notar, né, uma disputa econômica que poderia desencadear uma disputa política e uma guerra, uma guerra contundente, uma guerra de fato. Então, para isso, esses países formaram as chamadas tríplices, né? São conjuntos de 3 países. Tem a tríplice aliança, que são das potências centrais aí, em amarelo, Alemanha, Áustria-Hungria e Império Otomano, e as em verde, tríplice entente, formadas por França, Reino Unido e o Império Russo. Essas tríplices que a princípio tinham esse caráter defensivo, depois vão protagonizar aí a Primeira Guerra Mundial, né? Aquele contexto da paz armada, né? Sim, legal. Vamos voltar lá no mapa, porque agora nós vamos aí contemplar a pergunta disparadora lá no começo. Vamos lá? No mapa, olha só, vocês conhecem a Itália, não conhecem a Itália? A Itália é uma bota, né? Então, você está vendo aí lá no sul da Itália, você está vendo a bota da Itália e você tem o tamanco da Itália. E aí, você vai ver do outro lado ali do mar, você vai ver a Arábia, a Grécia ao sul. Ao norte da Grécia, você vai ver aí a Sérvia, né? Essa região da Península Balcânica aí é um caldeirão, né? Até os dias de hoje, a Sérvia ali queria unir todo aquele território verde ali sob uma única bandeira. Os russos já estavam de olho do outro lado, porque essa região da Sérvia era dominada pelo Império Otomano, e a Áustria-Hungria, né, que se uniu, né, a Áustria-Hungria, você vai ver, eles vão adentrar no território sérvio e também vão controlar aquela região. E aí existe um plano, tanto da Áustria-Hungria como da Alemanha,
de construir uma estrada de ferro do lado da Alemanha para descer até a Grécia. E isso passaria pela região da Sérvia. Então, quando o príncipe Francisco Ferdinando, acreditando que ele era o senhor da situação, vai fazer um desfile em carro aberto em uma região onde o chicote está estralando, sobrou para ele, não foi, professora Luíse? Exatamente. Houve o assassinato do príncipe, herdeiro do trono. O imperador austro-húngaro não quis saber se foi um atentado terrorista, declarou guerra à Sérvia e arrastou a Alemanha junto também para a guerra, porque eles estavam aí unidos e pactuados na Tríplice Aliança. E se nós voltarmos mais lá no mapa, vocês vamos subir para o norte da Itália, vamos adentrar ali nos territórios franceses, do lado leste ali sul, um pouco acima da Suíça, você vai ver uma região chamada Alsácia-Lorena, aonde os professores colocaram aqui brilhantemente que também está dentro desse contexto. Uma região rica em ferro, que a Alemanha estava de olho, porque era um território que muitos alemães viviam ali. A Alemanha, nesse momento, não era um único país, ela estava em processo de unificação com o Guilherme II e o Otto von Bismarck. E, claro, aproveitando de que havia muitas pessoas de língua alemã na Alsácia-Lorena, eles capturaram esse território da França e a França ficou ali quietinha, aguardando o momento correto de tomar a Alsácia-Lorena. Quando os franceses percebem que a Áustria-Hungria está arrastando o Império Alemão para a guerra, é a hora da revanche, professora Luíse. Exatamente, aquela história do mexeu com meu amigo, mexeu comigo, né? Então, quando a Sérvia, provocando a esse atentado, dá o estopim da guerra, um país começa a declarar guerra contra o outro. E como o professor Carlos pontuou, quem estava esperando uma chance de revanchismo aproveitou esse ensejo para colocar fogo aí no estopim da Primeira Guerra Mundial, que trouxe também inovações, formas diferentes de combate aí, que é o que a gente vai ver na próxima imagem, né, professor Carlos? A Primeira Guerra Mundial foi diferente de todas as guerras anteriores. Vamos saber por quê? Na tela. E quem vai responder essa pergunta são vocês. O que há de comum entre essas imagens aí da Primeira Guerra Mundial? Tem 1 minuto na tela. Vamos dar 2 minutos para vocês. Dedinho no teclado, responda, participe.
Voltamos. Essa estava fácil, né, pessoal? Muitas interações aqui no nosso chat. Vamos começar aqui com o aluno Miguel Tiago, da PEI Fernando Nobre de Cotia, que disse Guerra de Trincheiras. A aluna Emily, da escola Robert Kennedy, mesma coisa. As imagens representam as trincheiras. O aluno Gustavo, do 8º B, eu acho que a escola é Salinha, o professor é o Wilson, disse Guerra de Trincheiras também. A aluna Emily, mais uma vez participando dessa aula da Escola Brotero de Guarulhos, trincheiras. Gustavo, do 9º B, da Escola Fani, trincheiras também. Professor, estava muito fácil essa, né? Estava fácil, né? Fácil. A professora Rita coloca aqui a resposta da Amelie, trincheiras. Professora Rita é nossa parceira da escola Robert Kennedy e a Amelie está devendo trabalhinhos para nós. Nos mandar os seus trabalhos, os seus vídeos, para você brilhar aqui nas telas do CMSP com a sua atitude historiadora. Então, nos mande seus trabalhos, Amelie. Vamos então para a próxima tela. Com a Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1919, o mundo passou a viver uma nova realidade, a chamada Guerra Total, que não se restringiu a batalhas locais e aos combatentes, mas englobou diversos setores e grupos sociais das nações envolvidas. Com o fim da guerra, não houve uma solução definitiva para os conflitos e o imperialismo ainda era uma questão mal resolvida. Alguns fatos contribuíram para esquentar os ânimos das nações europeias, como o crescimento do nacionalismo dos países europeus e as sanções do Tratado de Versailles. Essa sucessão de fatos acirrou o sentimento revanchista da Alemanha. Então, galera, vamos lá. Por que essa guerra ela foi mais traumática que as guerras antigas? Porque ela trouxe um novo modelo de guerra, ela trouxe a mecanização da guerra. Isso fez com que instrumentos bélicos de grandes proporções de destruição fossem construídos. Então, não é mais aquela guerra pessoal, de conflitos de falanges de soldados, mas agora você tem o avião, você tem as bombas, você tem metralhadoras, você tem os tanques de guerra. A guerra se torna muito mais mortífera. E aí, quando a guerra termina, nós vamos ter grandes consequências. E aí tem mais uma atividade na tela para vocês. Qual foi o impacto do Traité de Versailles para a Alemanha? Qual foi o impacto do Tratado de Versalhes para a Alemanha no fim da guerra? 2 minutos, já voltamos.
Voltamos, mais uma vez, uma participação bem expressiva aqui no nosso chat. A professora Luciene, ou Lucine, me perdoe se eu falei o seu nome errado, da Escola José Nogueira de Souza, traz as respostas dos estudantes do 9º ano A, que disseram sentimento de revanche e humilhação. A professora Monique, da escola de Norá, lá de Cananéia, traz a resposta da estudante Giovana, que disse: a Alemanha sofreu com a desvalorização da moeda, fome e desemprego, indo na linha de muitas respostas que os professores trouxeram aqui no nosso chat, professor Carlos. Bem legal, olha só. Diversas punições foram feitas à Alemanha, reduziu o seu exército, teve que pagar milhões de indenização para os países vencedores, né? A Itália também, que abandonou o barco, foi para o lado, né, dos vencedores também, não recebeu aquilo que eles queriam. Então, foi algo muito problemático e isso acirrou aí os nacionalismos e também a questão dos regimes totalitários, principalmente na Itália e na Alemanha. Mas antes de chegarmos aí, vamos lá ver rapidinho a Revolução Russa na tela. A Revolução Russa, 1917, 2 anos antes de terminar a Primeira Guerra Mundial, ela foi marcada por 85% da população que vivia nas propriedades rurais. Os trabalhadores das fábricas não possuíam direitos. Isso são as consequências que gerou a Revolução. Jornadas de trabalho extensas e baixos salários. E aí, é claro, o fortalecimento do pensamento socialista, para tirar aí, né, o poder da mão, né, dos grandes capitalistas que não olhavam para o povo da maneira que se deveria olhar. Professora Luiz, aqui nós temos do lado esquerdo, né, os bolcheviques marchando e do lado direito um discurso do Lenin. Exatamente. O Lenin foi um dos líderes aí da Revolução Russa. Lá em 1903, o partido bolchevistas, né, os soviets russos já faziam discussões de alinhar aí a classe trabalhadora aos ideais socialistas desenvolvidos no século XIX, né? E essa foi uma bandeira levantada nesse momento. A Revolução Russa, liderada aí por Lenin e Trotsky, desembocou numa guerra civil que começou em 1921 e em 1922 é criada a União Soviética, que vai compor aí o quadro das potências que vão se degladiar na Segunda Guerra Mundial. Inclusive, o que aconteceu na Rússia, o que aconteceu lá com a Revolução Bolchevique, a Revolução Russa em 17, não só antecipou ou acelerou, contribuiu para o fim do conflito, Primeira Guerra Mundial, pois uma das reivindicações do povo russo era a retirada da Rússia da Primeira Guerra por falta de condições financeiras mesmo, né? E quando, nesse entre guerras, a União Soviética se impõe como uma grande potência, aqueles países que estavam amargando uma crise econômica, como a Itália e a Alemanha, tinham medo de que levantes que implantassem o socialismo naqueles países começassem, né? Então as elites urbanas, a classe empresarial de Alemanha, Itália e outros países em crise ficam com medo do movimento bolchevista ali na Europa, o que vai fortalecer também os regimes totalitários que se formaram ali. E lembrando que a ideia do socialismo é um sonho, né, de uma sociedade sem classes sociais, né? Então, esse sonho, né, o início dele se torna possível aí com a Revolução Russa, mas que vai tomar outros caminhos, principalmente com o governo do Stalin. Então, nós agora vamos ver como que esses totalitarismos que a professora Luiz falou, como que esses governos se levantaram aí após a Primeira Guerra Mundial na tela. Então, Primeira Guerra Mundial devastou a Alemanha, devastou a Itália, uma guerra mecânica com armas bélicas de grandes proporções de destruição. E aí,
é claro que a população de um país destruído, em ruínas, eles irão se fundamentar aí no líder. Então, nós vamos ter o surgimento desses regimes totalitários, o fascismo na Itália, o nazismo na Alemanha, e na foto nós temos aí esse desfile com o Adolf Hitler e o Benito Mussolini, que são aí os grandes representantes dos governos totalitários que arrastaram o mundo novamente para uma guerra, agora a Segunda Guerra Mundial, que, claro, vem aí desse contexto de destruição que a Primeira Guerra causou. E aí nós vamos ter uma atividade que não vai dar tempo de nós fazermos, mas vou deixar registrado para vocês na tela. Vocês podem aí pesquisar, fazer seus registros, seus resumos, suas análises e pesquisar aí as características dos regimes totalitários. Muito importante, questão aí também de vestibular para vocês aí que querem no futuro entrarem na universidade, ok? Rapidinho, vamos passar pela crise financeira de 29, essas foram uma consequência também importante aí desse entre guerras, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, na tela. Crise financeira de 29 aconteceu lá nos Estados Unidos com o crash da Bolsa de Valores. Nós já estudamos esse aspecto, foi um desequilíbrio da receita do mercado mundial entre a relação da demanda e da oferta. Os Estados Unidos, eles produziram mais do que poderiam vender, porque o mercado europeu já estava se recuperando. Então, teve uma crise de superprodução que fez as ações das empresas irem ao fundo. Isso gerou uma crise terrível, teve consequências também no Brasil. E aí é uma das características também aí desse entre guerras que vai arrastar o mundo para a Segunda Guerra Mundial. Atividades complementares na tela, os temas estão aí. Os avanços tecnológicos durante a Primeira Guerra Mundial, propaganda durante a Primeira Guerra Mundial e o papel da mulher também na Primeira Guerra. A atividade você vai criar aí os flashcards coloridos e criativos, ou se você preferir gravar um podcast, escolher um tema, gravar um podcast de até 2 minutos e aí vocês nos mandem para que nós possamos publicar aqui o trabalho de vocês. E agora, quem vai brilhar na tela do CMSP são essas alunas maravilhosas da professora Iris, da Escola Edgar Melo Matos de Castro, os trabalhos da aluna Mirella, caderno muito bonito, muito organizado, palmas para a Mirella, professora Iris, nossa parceira aqui no Centro de Mídias. Também os trabalhos da Franciele Cristina, também aluna da professora Iris, lá em São José dos Campos, da Escola Edgar Melo Matos de Castro. Vocês são os verdadeiros protagonistas dessa história. Parabéns pela atividade de vocês, continue estudando e, para finalizar, analise aí a aula com o QR Code que vai ser colocado pela nossa produção, a melhor equipe técnica de São Paulo, que está aqui nos dando todo o apoio tecnológico para essa transmissão, ok? Nós já estamos indo embora, professora Luíse. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima aula. Tchau, tchau. E sextou só depois das atividades, ok? Tchau.